Salve, salve! Esse é o Aos Fatos, o quadro do Política na Cabeça, em que nós discutimos os temas de política de forma mais descontraída, sem aquela preocupação com rigor científico. Trata-se de um quadro mais opinativo. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, e neste quadro estou sempre acompanhado do geógrafo e mestre em relações internacionais, meu grande camarada Simões. Salve, camaradas! Neste vídeo nós vamos debater a questão das pesquisas eleitorais brasileiras, que, olha só, leia meus lábios, não são apenas boas, elas estão entre as melhores do mundo. Isso mesmo que você ouviu. Quer saber mais? Acompanhe o vídeo até o final. A não ser, claro, que você seja apoiador do presidente. A gente sabe que vocês, apoiadores do presidente, não confiam nas pesquisas. Ao contrário, né? Vocês têm enorme desconfiança. E deixa eu dizer, vocês estão enganados. Vocês deveriam acreditar. Bolsonaro e seus seguidores deveriam acreditar nas pesquisas. Cometem um enorme equívoco em não acreditar nelas. Vem com a gente que você vai entender. Mas antes disso, claro, larga seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e ajude o Política na Cabeça em sua missão de tentar levar algum esclarecimento sobre o que está acontecendo na política, no Brasil e no mundo. Então estamos a menos de 2 semanas das eleições, do primeiro turno das eleições, e saiu nova pesquisa IPEC, Simas. Olha só, nesta pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, caso você não saiba, o IBOP mudou de nome, agora ele se chama IPEC. E nesta pesquisa, o Lula segue à frente, na verdade ele variou até um pouco para cima, acima da margem de erro, aumentando a distância para o Bolsonaro, segundo colocado, mas o mais importante, do ponto de vista dos votos válidos, o Lula aparece com mais de 50%, variando aí dentro da margem de erro nos votos válidos entre 50% e 54%, o que lhe renderia vitória no primeiro turno ainda. Mas os bolsonaristas não acreditam nisso de forma alguma, Simas. Pois e é, aí? Camarada. Bom, não acreditam porque não sabem muito bem como funcionam as pesquisas. As pesquisas são coisa muito séria, feita por grandes instituições com pessoas extremamente qualificadas. E o princípio de uma pesquisa, o que muita gente não sabe, é o princípio da amostragem. Certamente você já ouviu algum bolsonarista, em geral, dizer: eu nunca respondi uma pesquisa. Nossa, já ouviu vários. Isso? Pois não é. só bolsonaristas. Não né? só, né? Então usam isso de argumento para dizer que a pesquisa é falsa. Isso existe, esse tipo de argumento, porque as pessoas não conhecem como funciona a pesquisa. A pesquisa se baseia na ideia de que eu vou pegar segmentos da população, medir a opinião de uma pequena quantidade de pessoas nesses segmentos e, com base nesse dado, eu extrapolo para o geral da população. Justamente a validade de uma pesquisa é você não precisar entrevistar todo mundo, porque seria caríssimo fazer uma pesquisa com todos os brasileiros, seria a própria eleição. Né? As pesquisas hoje, em média, entrevistam 3.500, em alguns casos até 5.000 pessoas, e mesmo assim custam bastante caro, mas conseguem de uma forma incrível chegar muito próximo ao que é o resultado final lá no dia da eleição. Então, sim, as pesquisas são coisa muito bem feita e muito séria. Sim, tem um problema de expectativa aí, né, Simas? As pessoas costumam achar que a pesquisa vai sair idêntica ao que deveria, né? Sair idêntica ao que aparece de fato no dia da apuração das urnas. E não é isso, elas não foram feitas para isso. É preciso lembrar, pessoal, que a pesquisa ela fere o momento. E a vida é dinâmica, as pessoas podem mudar de opinião, podem decidir por outra coisa até o dia das eleições, e é natural que haja uma pequena diferença. Claro, então, claro. Tem um problema aí de expectativa. Lógico. Mas você citou bem um número de participantes nessas pesquisas que é muito alto. Sim. 3.500 é um número bem alto. A média dos institutos brasileiros, quando eles pesquisam, são de 2.000 pessoas. 3.500, 5.000 é um número muito alto. Para fazer uma comparação com as pesquisas dos Estados Unidos, elas costumam usar amostras de 800 pessoas. Nossa, veja o tamanho da diferença. E mesmo assim chegam perto do resultado, né? Também. É impressionante. Porque existe um cálculo por detrás disso, você não sai pegando pessoas aleatoriamente. E de forma contrária, você também não pode entrevistar 100.000 pessoas, 200.000 pessoas, isso demoraria um tempo, seria inviável. Justamente a qualidade da pesquisa é fornecer esse retrato rápido. Tanto é que a gente está vendo que Datafolha e IPEC soltam a cada 15 dias, sei lá, uma pesquisa nova, né? Sim. E elas dão números muito parecidos. E você citou as duas melhores, na verdade, Simas. Porque eu falo no começo do vídeo que as pesquisas brasileiras estão entre as melhores do mundo, mas há ressalvas, né? Tem aí um tal de
Paraná Pesquisas. Paraná Pesquisas, pois é. Começou a cair a máscara do Paraná Pesquisas, né? Porque era o único dos institutos que mostrava o Lula e o Bolsonaro muito próximos. Sim. Há variação entre a avaliação dos institutos, mas essa era uma variação muito discrepante de todos os outros, né? Eles estavam quase empatados. E aí saiu a notícia de que o governo só esse ano mandou R$2.700.000 para o tal do Instituto Paraná Pesquisas, né? No mínimo suspeito, né? No mínimo. Essa variação que você citou, ela pode ser acreditada a metodologias diferentes. Perfeito, né? Absolutamente natural. Mas quando é muito discrepante, há de se desconfiar. Né? Inclusive, faço uma parte aqui do que aconteceu em 2018. Teve um Vox Populi, que é um instituto que nem se ouve mais falar, né? Esse pessoal aparentemente não faz mais pesquisa, que entidades sindicais encomendaram a pesquisa e mostraram o Haddad à frente do Bolsonaro. Ou seja, você nota aí também um viés, né, de equívoco à esquerda. À esquerda, se no caso o Instituto Paraná está cometendo um viés, seja lá pelo motivo que for, pois é. Né, de equívoco à direita. Tanto é que os institutos sérios realmente você vê que tem uma discrepância, mas é sempre pequena, né? Eles têm ali inclusive uma divergência quanto à porcentagem de cada grupo da população por falta de informações, já que a gente atrasou a realização do censo. Né? Como assim, porcentagem? Porque você vai lá e mede pessoas que têm renda acima de 10 salários mínimos. Quantas pessoas são? A gente não sabe exatamente. Por causa disso. Então você mede 100 pessoas e imagina que no Brasil sejam 100 mil, mas você não sabe se são 100 mil ou 50 mil, porque os dados do IBGE estão defasados. Defasados, por falta de Porque o nosso excelentíssimo presidente não sabe que é uma ferramenta de exercício do poder fundamental é conhecer as estatísticas. Grandes líderes dominaram estados a partir do domínio do controle das estatísticas. Tanto que, me corrija se eu estiver errado, né? Você geógrafo sabe disso melhor que eu, o Vargas criou a IBGE na década de 40 ainda. Né? O IBGE é super antigo. Né? Perfeitamente. Mas enfim, camarada, você citou dois institutos aí que são os melhores, Datafolha e IPEC. Para o ouvinte, para você aí nos assistindo, pode soar estranho dizer que Datafolha e IPEC estão entre os melhores. Então vou explicar rapidamente o porquê disso. São duas pesquisas presenciais. E olha só, quando a pesquisa é feita por telefone, isso introduz um viés terrível na pesquisa. Em comparação com pesquisas nos Estados Unidos, o cientista político Lucas de Abreu Maia escreveu um artigo interessantíssimo na Piauí anos atrás, Simas, em que ele demonstra que no caso das pesquisas por telefone, 90% das pessoas simplesmente não respondem, elas declinam. Porque adivinha, imagina comigo, a pessoa liga para você e fala, quer participar de uma pesquisa? A não ser que você queira muito dar a sua opinião, para influir inclusive na pesquisa, né? Para deixar a sua marca ali, você tende a não participar, se você está ocupado ali, a pessoa que não tem uma posição política ideológica muito definida, ela tende a... Vou deixar para outra pessoa responder isso daí. É muito mais fácil bater o telefone na cara de alguém do que bater a porta na cara de alguém. Aí o que acontece? Quando a pesquisa é presencial, apenas 20% das pessoas declinam, decidem não responder, porque é muito mais difícil você, né, ali se esquivar do pesquisador no presencial, mais constrangedor. Essa palavra que estava me faltando. E está aqui, como sempre, o grande camaradinha Tito, que não me deixa mentir, né? E o Lucas Maia, ele aponta nesse artigo seminal na revista Piauí que, se você comparar as pesquisas de Datafolha e IPEC com as norte-americanas, a diferença em percentual em relação à apuração das urnas é menor nas nossas pesquisas, quando sai o resultado definitivo. Ou seja, elas têm mais qualidade, historicamente mais qualidade, até mesmo que as pesquisas norte-americanas. Mas aí entra o tal do viralatismo, né? O brasileiro sempre acha que aqui é pior. É quase inimaginável que a gente possa fazer pesquisa melhor que os americanos. Tem coisa que a gente faz melhor que os americanos. Não são muitas, mas tem algumas. Pesquisas eleitorais dentre elas. Né? Por exemplo. Né? Então, só para insistir no ponto, Simas, porque eu não sei se me fiz claro. O que acontece numa pesquisa presencial? Você vai responder o que de fato você pensa em termos de intenção de voto, e se o percentual de pessoas, né, que vai chegar aí na casa de 80%, responde, isso dá um espaço amostral muito maior do que os 10% apenas que respondem à pesquisa telefônica. E na pesquisa telefônica, quem tende a dar a resposta muito mais claramente, muito mais
com muito mais ênfase, com muito mais ânimo de participar da pesquisa, é o cidadão de posição político-ideológica mais definida. Ah, sim, mais engajado. Mais engajado. É. Na polaridade da política atual, adivinhem quem são? Claro. Bolsonaristas e petistas de carteirinha. Realmente. Lulistas também. Os grupos que vestem a camisa mesmo. Os grupos que mais vestem a camisa. Perfeito. Daí essa diferença. Daí também a maior qualidade de IPEC e Datafolha. Claro. Então fica a dica aí, se você se deparar com pesquisas feitas por telefone, não é que elas sejam ruins, mas a qualidade de aferição delas em relação ao fato concreto ali das intenções de voto é menor. E talvez alguém se pergunte, então, por que eles fazem por telefone? Porque é muito mais barato, né? É uma forma rápida e econômica. É muito mais caro você pôr gente indo lá na rua ou indo de casa em casa, né? Agora, tem uma outra questão importante que, às vezes, a gente vai ver alguma discrepância entre a pesquisa e o resultado eleitoral, que normalmente é pequena, mas alguma discrepância pode acontecer. Sim. E eu acho que há dois fatores fundamentais que os presidentes dos institutos têm comentado que são dificuldades na hora da pesquisa. A primeira é a seguinte, a pesquisa ela capta intenções de voto, mas ela não capta quem efetivamente vai votar. A questão da abstenção. Exato, a questão da abstenção, que nos Estados Unidos é gigante, já que o voto não é obrigatório. Não é obrigatório. No Brasil o voto é obrigatório, mas ao mesmo tempo é muito fácil justificar, é muito fácil não votar. E nós tivemos na última eleição um fenômeno surpreendente. Isso tem crescido muito, a abstenção, e na última eleição passou de 20%, mais de um quinto dos eleitores, né? Numa questão até preocupante, que mostra um certo descrédito da democracia, mas isso altera radicalmente o resultado, né? Então, um monte de gente que disse que ia votar em alguma pessoa não foi lá e votou, certo? Primeiro. Em sistemas não obrigatórios, esse número é absurdo. Não chega a 50% o número de pessoas que vão votar. Pois é, né? Não é muito louco isso? Pois é, que nem a história lá do plebiscito no Chile, né? Como no caso chileno. Pois é. Um resultado inimaginável, porque pela primeira vez um voto obrigatório, mas o normal é 40%, 45% da população vai votar, quer dizer, mais da metade não vai votar. Nem vai votar. Pois é. E em 2018, Simas, me lembro agora, tivemos também o voto envergonhado. Esse é uma questão. No caso do voto no Bolsonaro, um candidato com traços mais do que problemáticos. Estou pegando leve nos termos. Isso. Mais do que problemáticos. Polêmico, controverso. Controverso é ótimo. E aí o que acontece? O pessoal, algumas pessoas, né, um bom tanto, gostariam de votar nele, mas não admitiam, nem mesmo nas pesquisas. Então as pesquisas tinham dificuldade de aferir. Tinha acontecido também com o Trump, né? Também, nos Estados Unidos. É meio vergonhoso dizer, eu vou votar naquela criatura lá, né? Mas aí no dia a pessoa ia lá, escondidinha, valendo-se do direito do voto secreto, né? Que eles tanto discutem com essa história de voto impresso, né? Pois é. Mas esse ano a gente também vai ter isso, né? E os diretores de instituto têm levantado que provavelmente esse voto envergonhado é mais favorável hoje ao Lula do que ao Bolsonaro, né? Porque quem é bolsonarista abraçou, tá com o presidente até o fim. O lulista, uma parte é convicta mesmo, mas tem uma parte ali que, puxa, mas o cara foi acusado de corrupção, o cara eu vou votar nele, eu não tenho muito bem como justificar, ou eu faço parte de uma comunidade onde não é muito bem visto, a minha igreja, o meu grupo, lá todo mundo vê mal o Lula e eu vou falar que eu vou votar no Lula. Mas pode ser que no dia isso aconteça. É uma hipótese, claro, é uma tendência, né? Só vamos saber mesmo no dia do voto. Sim, mas de forma completamente especulativa aqui, eu fico pensando que acontece o contrário também ainda hoje, né? Gente que pretende votar no Bolsonaro e o voto ainda é envergonhado nele, né, diante das atrocidades todas, né? A gestão horrorosa do período pandêmico, etc., mas que detesta o Lula. A rejeição aos dois é muito grande, né? Mas um dado centralíssimo, importante demais do IPEC é que a rejeição ao Bolsonaro está na casa de 50%. Olha só. Ou seja, aproximadamente metade dos eleitores são taxativos. Não votariam no Bolsonaro de forma alguma. E do Lula dá 30 e tantos por cento. É uma diferença. Então essa diferença aí é muito expressiva. É muito favorável ao Lula. Muito favorável. Interessante que os números, eles têm chegado numa situação quase de estabilidade. Parece que essa rejeição não tem mudado muito, nem para baixo nem para cima. O Bolsonaro parece que bateu no teto. O Lula também
não sobe, mas também não cai muito ali, é 45, é 42, é 46. Sim. Até porque na reta final eles começam a tomar cuidado para não cometer nenhum deslize, né, de maior gravidade. Verdade. Apesar do Bolsonaro ter ido a Londres no funeral da rainha e ter feito do funeral, do momento, né, de condolências, mais um ato eleitoral, numa claríssima violação da lei eleitoral. Somos um exemplo para o mundo na questão da economia e também nas questões também que tem a ver com a nossa tradição, com as nossas vidas. Somos um país que não quer discutir liberação de drogas, que não quer discutir legalizar o aborto e é um país que também não aceita a ideologia de gênero. Mas enfim, né? Aí são outros 500, né? Até por isso os institutos têm feito tantas pesquisas, né? Acho que há uma pressão muito grande, já que eles são empresas que precisam mostrar bons serviços. Eles vivem disso, eles vivem de vender pesquisas e eles têm que passar credibilidade. Então, os institutos estão trabalhando, estão muito atentos a essas variações aí no voto. E nessa reta final vão intensificar, né? Você vai ver cada vez mais pesquisas saindo mais próximas umas das outras. Verdade. E bora acompanhá-las, né? É o que nos resta. E tecer os comentários aí em relação a tudo que está acontecendo, em relação às eleições, mas também, em especial, a questão que está no horizonte. Será decidida no primeiro ou no segundo turno? Ah, grande pergunta, hein? E você que não acredita em pesquisa, acompanhe o resultado que você vai ver a proximidade. Vai ver a proximidade. Mas esse tema e outros vão ficar para um outro vídeo. Ah, com certeza. Beleza, camarada? É isso aí. Acompanhe o Política na Cabeça, larga seu like aí, assine o canal, o sininho, não se esqueça do sininho e ajude o Política na Cabeça a levar essa duríssima missão à frente, Simas, de tentar dar algum esclarecimento no que está acontecendo na política no Brasil e também no mundo todo. Beleza? Até a próxima!